Olá, seja bem-vinda por Trás da Fórmula, o programa educacional da Aromatic. E a gente está aqui hoje com a Dora, proprietária da La Aromatic. Kátia Góes, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Por favor, se apresente para o pessoal. Boa tarde a todos vocês. Bom, como ela disse, meu nome é Kátia Góes e eu iniciei o trabalho há muitos anos atrás em indústria de medicamentos, né? E depois dessa experiência de trabalhar com a regulação de medicamentos, desde então eu venho trabalhando na área de regularização, de qualidade, né? Na área não só de medicamentos, mas de cosméticos, de alimentos, enfim, de tantas outras empresas. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar com vocês e bater um papo aí sobre a regularização de cosméticos. Bom, Kátia, para mim, ela tem um know-how inquestionável, né, foi com ela que eu comecei a aprender, aliás, aprendi muita coisa na área de qualidade, regulação. Hoje ela trabalha junto comigo em algumas consultorias específicas, mas o know-how de vigilância sanitária, por mais que a gente faça, eu dou a palavra a ela, para que ela possa explicar a vocês que estão iniciando com sua marca ou pensam em fazer a marca. A primeira questão que se passa é: a Anvisa é um bicho de 7 cabeças, Kátia? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Bom, para algumas pessoas, a Anvisa é um bicho de 9 cabeças, né? Mas isso porque eu acredito que as universidades né, daqui, do Estado, não só do Estado, como de outros também, não priorizam essa questão, né, de formar o profissional com essa visão. É simplesmente voltado para a parte técnica, mas pensando não em indústria, mas pensando em drogarias, pensando de repente em hospitais, farmácias hospitalares, mas existe sim esse foco que é maravilhoso, pelo menos, né, uma coisa que me encanta muito, que é a parte de indústria. E desde que foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que antigamente era a Secretaria de Vigilância Sanitária, mas a maioria de vocês que estão me ouvindo, com certeza não ouviu falar da Secretaria e sim da Anvisa, né? Me encanta muito e é por isso que eu entrei aí nessa seara, vamos dizer assim. Kátia, uma das coisas quando a gente apresenta o fluxo de processo da Laromatic, tem uma partezinha que fala regularização de produto. E aí a gente explica o produto de um, produto de 2, mas eu vou deixar que você, com as suas palavras, explique o que é risco um, o que é risco 2, ou até um pouquinho antes. Começar a entender no que é cosmético no olhar da vigilância sanitária. Certo, Dora. Antes de falar a definição de cosmético, né, sobre o olhar da Anvisa, eu acho que cabe um pouquinho a gente explicar para o pessoal o seguinte: o que é Anvisa, divisa, visa, não é? Então, vocês precisam primeiro entender o seguinte, gente. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela está no âmbito federal. Ela está ali abaixo do Ministério da Saúde. Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer ao se instalar para se regularizar é ter um FE. O que é isso? É uma autorização de funcionamento de empresa. Para obter essa autorização de funcionamento de empresa junto à Anvisa, ela precisa estar regulamentada com a sua vigilância sanitária estadual ou municipal, que aí vai depender do grau de risco que a gente vai falar já já para vocês. Então percebam, para ter autorização de funcionamento de empresa na Anvisa, vocês vão precisar de procedimentos, né, manual de boas práticas de fabricação e outras regulamentações para ter o alvará sanitário. Agora observem bem, a autorização de funcionamento da empresa, que é no âmbito federal, ela é indeterminado seu prazo de validade. Porém, o que muitas empresas esquecem é que o alvará sanitário obtido através da vigilância sanitária estadual ou municipal, ele tem uma validade anual. Então, o que a Kátia está falando aqui é com relação à empresa. Então, para você que pensa em ter uma marca e vai terceirizar, é importante que você entenda se essa empresa tem o AF, que é federal, e está regularizado com o município ou com o estado, de acordo com o nível. Mas essa preocupação vocês não precisam ter com a Laromatic, porque a Laromatic, além de estar regulamentada no âmbito federal, está também regulamentada no âmbito estadual. Então, vamos entrar agora, Kátia, na questão produto. Vamos lá, explica para o nosso público como é que funciona. Eu estou aqui, sou um salão de beleza, tá? Vamos contar que eu sou um salão de beleza, sonho em ter minha marca própria e eu quero entender como é que funciona a Anvisa. Ok, gente. Então,
Você já tem, então, a AF já tem um alvará sanitário, no caso de vocês, não precisam se preocupar, que a Laromatic já tem tudo isso. E aí, vocês querem um produto com a marca de vocês. E a Laromatic vai ficar responsável por fazer essa regularização do produto. Como é que funciona? O produto, a depender, ele é classificado em 2 tipos, em grau de risco 1 e grau de risco 2. O que é isso? O grau de risco 1 é aquele produto considerado com baixo risco ao usuário, ao consumidor. O grau de risco 2, ele é um produto considerado um potencial de risco maior ao consumidor. E como é que é essa regularização na Anvisa com esses produtos? Então, se a gente estiver falando de um produto de risco 1, com baixo risco ao consumidor, vamos dizer, um shampoo simples. O que é que eu chamo de shampoo simples? Não é um shampoo anti-caspa. Um shampoo simples, um condicionador, uma máscara de tratamento capilar, não é alisante, não estamos falando de alisante. Então, esses produtos de grau de risco 1, ele é preciso que ele fique regularizado através de uma notificação. A notificação é um peticionamento eletrônico que a gente faz no próprio sistema eletrônico da Anvisa. E interessante destacar aqui o seguinte: para produtos de grau de risco 1, na hora em que se faz a notificação, o registro eletrônico, automaticamente ele já pode ser comercializado. Parece simples e parece mágica, mas não é bem assim. Porque é necessário para a notificação que a gente inclua e forneça várias informações. Dentre elas, a gente tem que fornecer a informação do rótulo, a advertência, o modo de uso, precauções. A gente também tem que fazer, demonstrar a composição, que a gente chama de fórmula padrão. E, além disso, tem que mostrar estudos de estabilidade, né? Onde, nesses estudos de estabilidade, a gente vai estar falando dos métodos físico-químicos e microbiológicos pelos quais o seu produto passou. E tudo isso a Laromatic faz por vocês. Então, a gente está falando, repito, de notificação de produtos de grau de risco 1, onde não é necessário estudos de eficácia e de segurança. O que é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos agora para o grau de risco 2. O grau de risco 2, como por exemplo, um protetor solar, um repelente, um shampoo infantil, eles são de grau de risco 2 porque eles vão ser aplicados em uma parte mais sensível do corpo ou ele tem uma alegação, um apelo mercadológico diferente. Então, um protetor solar, por exemplo, ele tem que provar que ele é eficaz, que ele realmente tem eficácia e ele está se comprometendo, né, a proteger, né, você dos raios solares, a sua pele dos raios solares. E aí é necessário que se faça um registro, não é mais notificação. E esse registro, além de todos os documentos que a gente já mencionou aqui para os produtos de grau de risco 1, ainda tem adicionalmente um teste de eficácia e um teste de segurança, que em um outro momento a gente explica para vocês. Agora imaginem, esse registro também é necessário destacar o seguinte: esse registro, ele leva um tempo de avaliação. Enquanto que os produtos de grau de risco 1, você automaticamente, quando faz a notificação, você automaticamente pode comercializar o produto, grau de risco 2 não. Grau de risco 2, você tem que aguardar a publicação do seu registro no Diário Oficial da União. E quanto tempo isso pode levar? De meses a 1 ano. Depende da complexidade do produto, depende das suas informações, se foram corretas, né? E todo esse trabalho a Laromatic também faz para vocês. Escova progressiva, Kátia, é 1 ou 2? Escova progressiva, ele é grau de risco 2. Todo alisante, né, que contenha substâncias, né, que não são chamadas assim, não são simples, né? Então, um repelente, uma escova progressiva, um shampoo infantil, eles são considerados de grau de risco 2. Vou fazendo uma observação aqui, né? Que a gente vai ter um episódio só falando de química capilar e lá a gente vai falar sobre a questão da progressiva, né? Atualmente, as escovas progressivas, elas têm 3 tipos de ativo para utilizar. Um é o formol, que é terminantemente proibido. O outro é a carbocisteína, tá? E o outro é o ácido glicosílico. Então, são os 3 ativos que normalmente fazem progressiva. No momento atual, através de uma RDC, que a Anvisa lançou em 2023, as escovas progressivas, elas estão, para esses ativos, elas estão passando por uma reestruturação. Por quê? Tanto o ácido glicosílico como a carbocisteína, ele é entendido que é uma liberação de formol.
Então, esses estudos, eles estão sendo ainda conclusivos, não estão conclusivos com a Anvisa, e para essa situação, a Anvisa está proibindo a fabricação de produtos à base de insumos, que levam a um pH mais baixo e uma liberação de formol com alta temperatura. Agora, há uma ressalva ainda sobre isso, porque nos Estados Unidos, na Europa, esses produtos, esses ativos, eles são permitidos. Entretanto, aqui no Brasil, a regulamentação ainda não libera ele nem como alisante, né? E nem com esse apelo de pH baixo e passar pelo procedimento da, da escova, né? Da energia térmica. Então, a gente está ainda nessa questão daí. Então, vamos dizer que, por exemplo, no caso da Laromatic, esses produtos fabricam. É porque ele ainda está em uma situação, não consegue definir ele de forma claramente regularizar. Então, como a gente trabalha hoje com uma série de clientes que tem, ou seja, muitos clientes lá desenvolvendo muito produto, então uma situação como essa pode colocar em risco exatamente a marca do cliente e o nosso trabalho. Então, a gente vai se posicionar, esperar que a Anvisa de fato define, tá, esse processo com a curva progressiva para a gente saber atuar se vai ou se não vai, Perfeito. O tá? que algumas empresas vêm fazendo é produto Botox, né? Que chama de Botox. Que tem ingredientes que não são tão agressivos, não são proibidos e que tem um efeito, não é de alisante, mas retira um pouco os Mas cachos, não nesse é? caso, Kátia, Mas a nesse gente, caso, se estiver dentro dessa conjuntura, porque tem botox, como Kátia falou, que não tem química. Então, tudo bem. Mas se for um botox que tenha na sua composição esses insumos, eles caem na mesma definição, que é o quê? E a questão não é ser o ácido oxílico que libera o formol. A questão é que os estudos estão sendo aí tratados, né, e que está também tentando se provar o contrário, etc, etc. Existem estudos por vários laboratórios, né, em parceria inclusive com a ABPEC, que faz questões, relacionado ao pH do produto. Então, um botox, uma progressiva, que tenha um ácido e que leve a um pH baixo, com a aplicação da energia térmica vindo da chapinha, da piastra, que chega a 200 graus, como é o procedimento. Há estudos que comprovam que há liberação de formol. Então, assim, esses estudos, inclusive, lá atrás, eu acho que tem uns 7 anos, mais 5, 7 anos, eu peguei e fiz uma amostra, mandei testar no teor de liberação de formol. Porque a minha questão não é só entender o que se proíbe ou o que não se proíbe. A minha questão é entender o que é o processo. Então, por exemplo, todo mundo fala que aquele produto a uma determinada concentração, em um determinado pH, vai liberar formol. E eu mandei testar. E realmente há uma liberação de formol, mas inofensiva. Por quê? Porque para que um produto ele seja considerado tóxico, é preciso que haja uma exposição em um tempo determinado, em uma concentração determinada, para que aquele produto de fato faça mal. O que acontece em uma situação da progressiva e do botox é que isso de fato faz mal a alguém. Quem é normalmente esse alguém é o profissional que está ali diariamente, o dia inteiro, fazendo essa aplicação. E para a pessoa que vai, que aplica, que senta ali 3, 4 horas, que alisa o seu cabelo, entendeu? A concentração faz, a não ser que a pessoa tenha uma alergia. Se a pessoa tem uma alergia, tem uma alta sensibilidade, com certeza, a menor concentração, no menor tempo de exposição, vai causar um dano sério. Mas a questão maior é a exposição ao profissional. Então, isso tudo ainda está muito indefinido, né? Porque precisa ter um posicionamento mais claro. Por hora, ele está ainda em análise pela parte da Anvisa. Então, a Anvisa, como precaução, torna proibitivo produtos com esse contexto. Então, ainda temos cenas dos próximos capítulos ok. aí, Agora né? eu vou representar o pequeno produtor. Kátia, eu tenho uma fórmula secreta que é da minha família. A Anvisa vai me obrigar a colocar ela no rótulo do meu produto. A Anvisa tem esse poder de dizer o que está no rótulo do meu produto. Olha, sim. Na fórmula padrão, você tem que colocar lá, né, a nomenclatura química do seu produto. A concentração também tem que estar lá determinada.
E, inclusive, nas fiscalizações, as vigilâncias sanitárias, né, quer sejam municipais ou estaduais ou até mesmo federais, elas vão comparar o dossiê, como elas falam, né? Elas vão comparar a sua fórmula padrão lá que você está fabricando com a composição, a fórmula padrão que você declarou lá na Anvisa. Então, se você não quiser passar a fórmula de seus ancestrais, de sua avó, de sua mãe, para a Anvisa, você vai ser penalizada e é considerado infração sanitária e você está passível de multa, caso isso aconteça. Alguém pode ter alergia, por exemplo, a algum dos produtos que está ali, né? Com certeza. Então, você é obrigado, inclusive, para um produto cosmético que, aliás, a gente ficou devendo falar aqui o que era o produto cosmético, não é? Segundo a definição da Anvisa. Então, um parêntese, vamos lá. Segundo a Anvisa, o cosmético é uma preparação, é um produto, não é? Para ser utilizado no corpo, ou na mucosa da boca, ou no dente. Cabelo, né? Cabelos, inclusive, né? Isso. Tem toda uma parte de cosmético capilar, com o objetivo de limpar, de perfumar, de hidratar, de manter um brilho, né? Da oleosidade. Perfumar, manter e proteger até a parte de odores corporais, né? Melhorar, no caso dos desodorantes. Então, essa é a definição de cosmético na Anvisa, né? Então, voltando, a gente, então, se a fórmula for da vovó ou da mamãe, não importa, a gente vai ter de colocar ali, né? Na Anvisa. E a gente tem visto muito isso, né? Eu não falei aqui no início, mas eu trabalho com a consultoria de vigilância sanitária, também na área de meio ambiente, do Ministério da Agricultura, e eu tenho visto muito isso acontecer nas fiscalizações, não é? Um dos principais motivos de notificações e até depois também de infração sanitária é isso aí que você colocou. É o fato da empresa estar na fórmula padrão com uma composição diferente do que foi notificado ou registrado na Anvisa. Kátia, é um mito, né? Quando a gente atende o cliente, né? Na verdade, tem um fluxo do nosso trabalho onde o cliente pega, vamos supor, ele quer que a gente desenvolva um produto em cima de um produto que ele comprou nos Estados Unidos e que ele ama em qualquer outro lugar, né? Então, ele traz a composição e ele tem horas que ele já chega assim, ó, eu sei que essa composição não corresponde ao real, né? Falei, não é bem assim, né? Hoje a gente entende que o fabricante, ele tem uma corresponsabilidade e ele precisa, de fato, declarar aquilo que está no rótulo, é o que de fato está na formulação. Mas, às vezes, durante o processo, por exemplo, você começa a fabricar um produto, fabrica, e lá pelas tantas, o fornecedor daquela matéria-prima, ele tem aquela matéria-prima indisponível. Principalmente quando a gente trabalha com matéria-prima importada. Então, essa importação deixou de acontecer. E é necessário uma reformulação e é necessário todo um procedimento de bastidores, né? Aí vou deixar a pergunta aí, vou jogar a bola para você. Como é que funciona esses rótulos que já têm uma composição declarada e que de repente a formulação mudou? O que se deve fazer, né, nesse aspecto para que não haja nenhum prejuízo por parte da Anvisa e que de fato também não tenha nenhuma amostragem, né, pela própria Anvisa no site e que tire aquele produto, aquele rótulo de atualidade, né? Excelente pergunta, Dora. Existe a possibilidade de você fazer uma alteração da notificação sem ônus, né? Porque eu não coloquei, mas para cada notificação de produto tem um custo, tem uma taxa a ser paga, né? E para cada registro também. Então, nesse caso daí, a gente tem essa possibilidade de alterar o rótulo, de alterar a composição. O importante é que vocês têm que se manter sempre atualizados, sempre correlacionando a fórmula padrão da Anvisa com a fórmula padrão que vocês estão utilizando. Tem também uma questão aqui, vou fazer agora o papel do advogado do diabo, né? No caso da gente, quando a gente começa a fazer um projeto, a gente hoje se preocupa, além do rótulo, com a publicidade desse produto. Por quê? Em algumas situações, a Anvisa faz, ou por denúncia, ou por amostragem, por qualquer que seja o método que eles estabelecem, um monitoramento de publicidade. Inclusive, hoje existe no termo de responsabilidade que a gente assina a questão relacionada à publicidade. Por quê? O cara muitas vezes faz um produto, desenvolve um produto,
coloca uma rotulagem tímida, mas lá no site, no Instagram, tá? Nas redes sociais, ele diz que ele faz um milagre com aquele produto. Ou seja, ele pega, vamos supor, ele pega um creme dental, ele faz uma notificação, uma coisa sutil. Quando ele chega lá no Instagram, ele diz que o dente da pessoa sai de amarelo para branco translúcido, Às quando vezes na o verdade dente é não até é. aqueles como é que chama? Não. A lente Às vezes o dente é até de lente de contato. Exatamente. Então, eu já vi situações onde a Anvisa foi lá e monitorou a publicidade, pediu para tirar do site. Então, hoje, a Laromatic, toda vez que a gente desenvolve um projeto, a gente vai além da rotulagem, a gente quer saber como isso vai ser explorado, a gente visita o Instagram do cliente, se tiver alguma coisa que esteja ali incoerente, a gente manda tirar, porque a Anvisa está além de rótulo, né? Então já é um avanço que a tecnologia nos proporciona. É importante que o apelo ele seja verdadeiro, né? Você não pode trair o consumidor. Então, eu tenho visto em alguns casos produtos serem retirados do mercado porque o apelo que está no rótulo não condiz, né? Então, por exemplo, tem empresas que utilizam o óleo de buriti, que é um filtro solar natural, mas não pode ser tomado como um protetor solar. E se colocar que é protetor solar, ele passa de ser grau de risco 1 para ser grau de risco 2. Então, a Anvisa está muito atenta a tudo isso. E eu não respondi a pergunta, né? Sobre a questão de alergia. Inclusive, é uma coisa para vocês saberem, no rótulo do produto, além do modo de uso, de instruções, de precauções, da composição fiel ao que foi registrado lá na Anvisa, ou notificado na Anvisa, tem que se colocar também os alergênicos. Então, não sei se vocês sabem, mas pode ser até uma curiosidade para vocês, ao final do produto, não é? Você tem ali a composição de alguns produtos químicos que são os alergênicos. Isso daí vem das fragrâncias, né? Então, cada fragrância, ela tem uma carta de alergênicos. E esse cuidado aí, muitas empresas não tomam, né? Não sabem nem do que se trata, mas isso não acontece com a Laromatic, tá? Então, a Laromatic está muito preocupada com essa questão dos alergênicos, de suas fragrâncias, justamente preocupada porque o consumidor ele tem que ser avisado, sim, e tem que ser educado e instruído. Eu não diria educado, mas instruído a saber ler o rótulo, né, que está nos seus produtos cosméticos. Kátia, eu tenho minha última pergunta aqui, rapidinho, Dora. Pode falar. Vamos lá. Voltando, eu sou representante do microempreendedor. Certo. Para a Anvisa, existe cosmético artesanal? A legislação, inclusive a de cosméticos, a gente não comentou aqui, é a RDC 48 de 2013, né? Outubro, né, de 2013. Isso. E essa RDC 48 de 2013, ela vale para o pequeno, ela vale para o grande, ela vale para uma multinacional, né? Ela vale para tudo. Até uma empresa internacional que queira se instalar aqui, ela vai ter que seguir a RDC 48 de 2013. Apesar, né, na Europa, por exemplo, tem a ISO 22716 de 2007, mas aqui no Brasil a norma é RDC 48 de 2013, tanto para produto artesanal, que não é, a Anvisa não encara, né, isso aí, tem que ter uma indústria seguindo todos esses requisitos. E uma outra curiosidade, talvez, que vocês não saibam, a maioria das normas da Anvisa que vocês vão ver é RDC, e tem gente que me pergunta, Kátia, o que é RDC? É resolução de colegiado. Então, é um colegiado da Anvisa, são vários especialistas que se reúnem para sair uma resolução de colegiado RDC. Por isso que não é uma portaria, não é uma lei, é uma RDC. Na dúvida, terceiriza. Na dúvida, terceiriza. Né? Terceiriza depois, pensa no que vai fazer. Mas se tiver com vontade de ter uma marca própria, o caminho é você terceirizar com a Laromatic. Inclusive, a gente tem muitos clientes que começam artesanais, né? Ou seja, a gente tem muitos profissionais, engenheiros, químicos, que na faculdade desenvolveram um projeto, farmacêuticos, e eles trazem esses protótipos, né? E começam a comercializar na família ali, ver que a coisa é boa, né? Enxerga uma possibilidade de mercado e nos procura para regularizar. Então, a gente também está aberto a esse público
e quer profissionalizar a sua linha através da regulamentação correta, através da legislação, tá? E daí a gente consegue desenvolver, a gente faz esse trabalho em parceria, A não partir é? de quantas unidades, Dora? Sempre. A Laromatic trabalha a partir de 100 unidades, exceto para maquiagem e para produtos de volumetrias pequenas, né? Tipo, ampolas, que são 15 ml. Então, o nosso menor reator não compete trabalhar com a quantidade tão pequena, então tem que ser um pouquinho acima. Mas no normal é a partir de 100 unidades para qualquer tipo de projeto. Tá? Então, assim, a Laromatic hoje é a solução dos seus negócios e a proposta de seus sonhos, né? De realizar os seus sonhos. Kátia, eu queria, em nome da Laromatic, agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos. Esse é o primeiro de vários episódios que você vai participar pelo seu know-how, pelo seu conhecimento. A gente vai falar aqui de meio ambiente, vai falar aqui de Ministério da Agricultura, a gente vai falar de um monte de coisas aqui. Tá? Quero, em nome da Laromatic, agradecer a sua presença. Tá? Eu que agradeço o convite, né? Que vocês me fizeram. E convido a todos que estão nos ouvindo para seguir e acompanhar os próximos episódios, né, da Laromatic por trás da fórmula. Inclusive, se você ficou curioso, como faz teste de eficácia e segurança, né? Como é que é feito isso para grau de risco 2? Aguarde os próximos episódios. E Kátia virá aqui falar de uma coisa muito novinha, muito saindo do forno, né? Para muitos aí nem sabe o que é. Mas existe um episódio aqui chamado CIGEM, né? Desburocratize o que é isso. E aí vai vir aqui na palavra de Kátia. E também pensei que Dora ia falar de cosmetovigilância. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Cosmetovigilância é a nova RDC do momento, tá? Tem uma RDC antiga e agora, no ano passado, em agosto de 2024, saiu a RDC 894 de 2024, de setembro, de agosto. E olhem só, ela é obrigatória para todas as empresas a partir de 25 de agosto, de 2025. Então, todas as empresas têm que se regularizar. Mas você que está terceirizando seu produto com a Laromatic não precisa se preocupar com isso. Isso. E as que não estão, fica com sucesso para uma consultoria prévia, que é a consultoria que a Kátia responde. Até mais!